no fundo, agradeceu a Deus por Henrique não ter sido morto pelos ladrões. Como Severo, e somente ele, detinha autorização de El-Rei de Portugal para distribuir lotes de terra, tratou logo de implantar o quinto, isto é, 20% de todo o ouro extraído deveria ser tributado à coroa portuguesa. Para controlar a produção, estabeleceu também fiscalização nos pontos de acesso e saída das minas. Para cumprir tal decisão, dividiu os mosqueteiros, situando-os nos pontos estratégicos. O homem põe e Deus dispõe, diz o povo, sabiamente. Por 6 meses Severo não pôde afastar-se da Vila Rica, tantos eram os problemas. Então, novo e infausto acontecimento viria a alvoroçar toda a região. Embora sob forte escolta, foi roubada a considerável parte do ouro lavrado e ajuntando sob a responsabilidade de Severo. Cerca de 30 soldados, mesmo fortemente armados, foram dominados e não puderam impedir o saque. Aliás, esses soldados estavam embriagados na hora em que foram surpreendidos pelos ladrões, alta madrugada. Só no dia seguinte, quando os primeiros lavradores levantaram, foi descoberto o grande roubo. Alguns soldados ainda dormiam, alcoolizados, outros estavam amarrados em árvores e amordaçados, sendo que 2 estavam mortos, por não resistirem ao tormento das cordas, brutalmente imobilizando-os. Outros tantos, simplesmente debandaram, pois se ficassem, com certeza seriam fuzilados, pela sua incúria com o ouro do rei. Severo, quando soube, por pouco não teve uma síncope. Os soldados que haviam se embriagado os demais, que estavam apostos e foram subjugados, foram destituídos da função. Após tremendas e sucessivas surras de chibata, foram conduzidos para longe dali e abandonados em região inóspita. Sem quaisquer recursos, jamais se soube que algum deles tenha sobrevivido. Lei vigente no reino determinava que todos os que, por incompetência ou por dolo, gerassem atos lesivos à coroa lusitana, deveriam ser enviados para um outro mundo, para serem julgados pela providência. Se inocentes, seriam perdoados salvos, mas se culpados, seu endereço: as fornalhas infernais. Severo julgou que cumprir a lei. A seguir, usando experientes capitães do mato, armou e equipou um pelotão de guardas, sob seu comando direto, para ir ao encalço dos ladrões. Deduziu que os bandidos não poderiam ir depressa. Além de levarem o ouro, pesado, teriam que se utilizar de atalhos, correndo o risco de serem surpreendidos se utilizassem as vias principais. E, naquela época, evitar as vias principais, significava que outro percurso demandaria redobrada energia e tempo. Tengege foi designado para ir à frente de todos, pois ninguém melhor do que ele conhecia aqueles sertões. Henrique nem precisou insistir para que o pai autorizasse a fazer parte daquele agrupamento, de mais de 100 homens. Com 3 horas de buscas, Tengege lamentou: Senhor Severo, tenho uma coisa não triste para falar. Não quero saber das suas tristezas. Continue em frente. À chegada da noite, acamparam. Henrique, conquanto jovem, mas sem preparo para tais empreitadas, sentiu que era preciso entregar-se logo ao descanso, indo antes, atender à necessidade fisiológica. Levando o pequeno lampião, afastou-se um pouco do grupo. Ao pousar o lampião na relva, não percebeu que tocou de leve numa cobra, que desperta pelo clarão e pelo toque, num bote, mordeu-lhe o braço. Mais devido ao susto do que propriamente à dor, Henrique gritou. Tengege agiu como sempre, foi o primeiro que o socorreu, a tempo ainda de ver pequena serpente fugindo no mato rasteiro e logo embrenhar-se em alguns arbustos. Não tardou, Henrique começou a sentir tontura e ânsia de vômito. Aflitíssimo, Severo não sabia o que fazer. Se ao menos Tengege estivesse ali. Ele que tinha tanta sabedoria para tratar desses problemas. Vendo o filho passando mal, Severo desesperou-se. Meu filho.
Meu filho está morrendo. Tenjege ofertou. O senhor deixa o Gangê cuidar dele. Gangê, quem é? Onde está? Trago sim, mas depressa. É o meu amigo que morreu lá na África, ainda criança. O quê? Estás a me dizer que vais buscar uma alma para salvar meu rapaz? Estás doido? Precisas é da Santa Fogueira, isso sim, para purificar-te. Como atestado veemente de superioridade moral, indene a terrível ameaça de tom inquisitorial, o jovem africano ajoelhou-se, colocou os braços à frente, curvou-se até encostar a testa no chão e pediu. Oi, Gangê, se Olorum permitir, venha ajudar meu amigo, senão ele vai logo para aí. Se os orixás sabem se ele deve continuar nesta vida, pede para eles ajudarem você a tirar do corpo dele aquela coisa que a coitadinha da cobra usou para se defender. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Severo, homem europeu, já recebido em palácio por El Rei, deu-se conta que ali, o mais bárbaro primitivismo, segundo julgava, sobrepunha-se ao reluzente e hipócrita verniz social que conhecia. E mais, aquela cerimônia tão contrária à Santa Inquisição, por paradoxal que fosse, era a única esperança de salvação do seu filho. Congestionando seus pensamentos, o fato da cobra ser chamada de coitadinha. Tenjege, em poucos instantes, deu um salto do chão e com voz desarticulada, mas de grande teor magnético, determinou. Fogo, faca, folhas de beladona, cachaça e ouro. A ordem era para Severo, que a cumpriu, presto. Em instantes, entregou a Tenjege o lampião, uma caneca com cachaça e uma pepita, que tirou das algibeiras, da grossa cinta, desembainhou sua faca de mato, passando ao africano. O óleo do lampião foi derramado no chão e logo foi ateado fogo, sob a caneca. 2. Ordenou Tenjege Gangê. Severo tirou outra pepita do bolso e entregou-a. A beladona. Severo submeteu-se. Já mandei vir. Estão providenciando. Tem atrás daquela pedra grande. Ele próprio saiu correndo, sem nada a ver, na direção indicada, levando outro lampião, maior, logo divisou mesmo a tal pedra grande e junto dela, vários pés de beladona, verdejantes. Apanhou grande quantidade de folhas e voltou esbaforido. O jovem Tenjege, no momento sob comando espiritual de Gangê, em perfeita atividade mediúnica, colocou as folhas verdes na caneca com as pepitas, a faca e a cachaça, esta, já fervente. Logo, apagou as chamas com a mão e a seguir pegou a faca e fez um pequeno corte na veia posterior ao cotovelo de Henrique e sugou o sangue. Em instantes, sua boca estava cheia de sangue, que cuspiu para longe. Tomando as duas pepitas na mão direita, simultaneamente colocou-as sobre o local da picada e com a esquerda pôs as folhas chamuscadas sobre elas, cobrindo o corte que ali efetuara. Estranho, quase inacreditável. Nem ele se queimou, manipulando material tão aquecido, nem Henrique, que embora respirando com fortes e espaçados impulsos pulmonares, não sinalizou ter sentido a menor dor, nem pelo corte, nem pelas pepitas, que quase incandescentes, promoveram asepsia nos tecidos atingidos pela mordedura, evitando a gangrena. Tenjege Gangê permaneceu por cerca de 15 minutos comprimindo o local do corte e da picada, aliviando a pressão, mais ou menos de minuto a minuto. Severo, em choque, pouco podia raciocinar. Voltou a se reequilibrou-se em parte, quando o Tenjege Gangê advertiu. Se o senhor continuar nessa vida de só querer ouro, vai acabar ficando sozinho, ou melhor, só terá muitos problemas. Quem é você? Sou amigo do Tenjege e do seu filho. Olorum atendeu o pedido de dois amigos do seu filho. O Tenjege e eu, Gangê, traço ele vai ficar bom? Vai.
Tengg estremeceu e, como que despertando de um breve sono, vendo Henrique em plácido repouso, com estranho curativo no braço, assimilou o clima, no qual as duas pepitas provocaram pequenas queimaduras. Já tinha visto aquela cena várias vezes. Sempre que uma pessoa do seu povo era mordida por uma cobra, Zangegi era chamado para realizar aquele curativo, só que na África eram usadas pedras, e não pepitas. Mas ali, com sabedoria ímpar, a espiritualidade valeu-se da oportunidade para mostrar a Severo que o ouro, no mínimo, tinha outra serventia, que não a riqueza. No dia seguinte Henrique despertou, como se nada tão grave houvesse acontecido. Só a beladona e as pequenas queimaduras o incomodavam, mas logo se conformou em manter o cuidado devido. A expedição de busca aos ladrões prosseguiu e não tardou para que os vestígios de sua fuga aumentassem. O grande trunfo era Tengg, que tinha apuradíssimo senso de direção, além de invulgar capacidade para identificar sinais e odores. Não tardou e os ladrões foram surpreendidos, sem condições de fuga, pois eram em número bem menor. Para espanto de todos, foram identificados. Quintino e os dois piratas que sobreviveram ao ataque da canhoneira comandada por Severo chefiavam a quadrilha. Um desses piratas era irmão de um dos remadores da canoa de resgate, também ali aprisionado, o qual dera todas as informações ao grupo de salteadores, além deles, cerca de 10 soldados, desertores, que haviam se infiltrado na guarda de Severo, facilitaram o roubo, embebedando os colegas. Espanto maior, contudo, foi verificar que também ali estavam 5 ex-escravos fujões. Quintino conseguira burlar a frágil vigilância da governadoria do Rio de Janeiro e formar a quadrilha. Severo, agora sim, sentiu-se mais importante que o seu rei. Julgou-se abençoado pelos santos católicos, aos quais prestava devoção. Com o filho salvo, os ladrões aprisionados e o ouro recuperado, sua autoridade era total. Lembrou-se de algo e dirigiu-se a Tengg. Disseste-me que tinhas algo triste a relatar. Era para avisar ao senhor que estivesse preparado para a ingratidão, cujo remédio nem sempre é o castigo. Quintino. Ele mesmo. Retornando à Vila Rica, onde mantinha sede base das operações mineradoras e de arrecadação, separou os prisioneiros, mantendo amarrados e amordaçados os brancos e colocando os negros em instrumentos de tortura. Assim, procedendo a meticulosos interrogatórios, ficou sabendo que o roubo fora planejado pelo seu futuro genro, contando com a ajuda de 2 piratas que se salvaram do naufrágio que lhe impingira aos sequestradores do próprio Quintino. Um dos náufragos era irmão de um dos guardas a serviço da governadoria, o qual conhecia a Vila Rica e foi ele que deu as indicações que possibilitaram o roubo do ouro, pois muitos foram os guardas que foram aliciados. Porém, o que realmente machucou os sentimentos de Severo foi o fato de que ele Quintino comandara aquele bando de ladrões. Quanta ingratidão! Salvo com seu ouro, que se perdeu no fundo do mar, urdira aquele monstruoso crime de roubar o ouro de El Rei. E, certamente, com o beneplácito de Joaquim, seu pai. Sentiu ali, em meio às selvas, como o coração humano, por vezes, se mostra muito mais ardiloso que os animais predadores, os quais, para sobreviver, utilizam a funcionalidade orgânica que a natureza lhes concedeu, ao passo que os homens maus usam a inteligência, a traição e a crueldade, para conseguirem fortuna e poder. Lei para aquele e para os outros rudes e incipientes povoados próximos, nos quais se multiplicavam as minas de El Rei, ele, Severo, as promulgava. Mandou fuzilar os 5 escravos, os guardas traidores, os piratas e o remador. Talvez por se lembrar das palavras de Tengg sobre a ingratidão, talvez por lembrar-se de sua filha, fosse porque fosse Quintino foi poupado, mas mantido prisioneiro, incomunicável, por tempo indeterminado. Na próxima viagem a Portugal, pessoalmente levaria Quintino e Joaquim, para serem julgados. Aliás,
O futuro genro seria preciosa peça de comprovação de sua lealdade à coroa lusitana e da competência na administração das minas. O terror implantou-se na Vila Rica e região, a partir daqueles tristes acontecimentos. Severo, agora, já não dormia em paz, levantando-se alta madrugada, todas as noites, para rondar o acampamento. Exigiu maior atenção dos guardas, principalmente os do turno da noite. Várias tentativas de contrabando foram frustradas e os culpados, como sempre, eram levados para longe, sem recursos, para se justificarem com Deus. Em 10 meses de árduos trabalhos e de permanente fiscalização, 3 toneladas de ouro estavam estocadas. Era hora de visitar ao rei. Partiu, deixando Henrique como encarregado geral das minas, concedendo-lhe por escrito a autoridade para gerir os bens que ali prosperassem, todos pertencentes a el-rei. Em árdua expedição, rumou para o Rio de Janeiro, e de lá, para Portugal. Levava, além do ouro, 2 prisioneiros, Joaquim e Quintino. Foi recebido com pompa pelo rei, ao qual solicitara audiência, não sem antes declarar o motivo que o levará a vir pessoalmente a entregar às mãos reais o que, por graça de Deus, era de direito de el-rei. Narrou uns episódios referentes à libertação de Quintino, seguidos da ingrata agressão de Joaquim, por culpa de quem, aliás, o mar engoliu pouco ouro da coroa. Relatou com detalhes o episódio do roubo chefiado por Quintino. De imediato, pai e filho, ingratos traidores da pátria, foram enviados às masmorras, de onde só sairiam quando Deus os convocasse para prestar contas de tão grandes pecados. Retornando à sua casa, após tão longa ausência, Severo narrou os acontecimentos sem omitir a prisão perpétua de Joaquim e Quintino. Pensou: melhor eu contar a verdade, do que sua família vir a saber sobre tudo aquilo por outras fontes, certamente com deturpações. Ouvindo o pai, Carlota desesperou-se. Meu pai, como o senhor fez uma coisa dessas? Estou há quase 2 anos esperando Quintino para me casar com ele e o senhor o joga na prisão? E o meu casamento? Nós nos amamos. Mesmo aguardando tal reação, Severo não soube como responder, nem como administrar tão doloroso impasse, pois Carlota ameaçou. Ou o senhor providencia a liberdade dele ou o quê, mocinha? Só terá 2 filhos. Outra vez com ameaças de te matares. Antoninha abraçou a filha em prantos, não se desgarrou dela. Severo saiu dali em passos largos e raivosos. Por uma semana ninguém dialogou naquele lar. Só então, Antoninha, com grande temor e respeito pelo marido, interpelou-o, com extrema cautela. Meu bom marido, és um homem de bom coração, temente a Deus e devoto aos santos, por isso imploro que ajudes nossa filha. Aquela ingrata. Livrei-a de se amarrar a um traste e o que ganhei? O amor desconhece razões e algo me diz que o rapaz Quintino agiu por amor filial. O quê? Isso mesmo. Quis vingar-se ao ver o pai ser maltratado e tido como culpado da perda do ouro que o capitão pirata levou para o fundo do mar. Mas, mulher, só bem lhes fiz assim que me agradecem. Se estivesses no lugar de um ou de outro, como agirias se nosso Henrique fosse prisioneiro de cruéis piratas? O que pretendes tu? Que ajudes nossa Carlota. O que lhe falta, a ela? O dom maior da vida. A alegria de viver. Ora, pois, não está viva, com saúde e rica. Falta-lhe o principal. A vivência do amor que traz na alma. Pedes-me que retire da prisão aquele que pegou o gosto pela pirataria? Não, não te peço que olhes para ele, mas sim para nossa filha. Dá no mesmo. Então, confessas que percebes o amor entre ambos. É. Nada mais foi dito. 1 mês após, Severo decidiu retornar à colônia. Chamou a esposa.
Estou imaginando mudar de atividade. O ouro é de El-Rei e não há como tê-lo, a não ser cometendo o pecado do furto, seguido do contrabando. Fiz leis para os tributos reais e por minha ordem a fiscalização é enérgica e não perdoa os que tentam burlar a quota devida à pátria. Mas, em paralelo, o comércio dessas coisas que sempre levo, é inteiramente livre, só pagando o pedágio de entrada, dos produtos vindos de fora e de passagem, para o uso das vias terrestres ou dos rios. Pretendo dedicar-me a esse comércio, mas mantendo-me aqui em Portugal, nomeando alguns intermediários que farão o transporte para lá. Grande é o risco de piratas, mas os prejuízos serão divididos. Além disso, pretendo obter com El-Rei permissão que os barcos com tais suprimentos sejam sempre bem escoltados, já que deles depende o êxito lá nas minas. "Eu a Quinta dos Favos?" interrogou Antônia. "Tenho pensado em vendê-la." "Vender nossa quinta?" "Isso mesmo. Há rumores de que Portugal, em breve, assinará acordo com a Inglaterra, para comercializar todo o vinho português aos ingleses, que, em troca, nos fornecerão tecidos e outras coisas. Nesse caso, temo que o lucro das vinícolas seja drasticamente podado." "Podado, como?" "Teremos que vender nossos vinhos ao rei. E os preços, por certo, serão estipulados pelo Tesouro Real. Tu é que sabes, meu marido." Nisso, Carlota aproximou-se tímida, dirigiu-se ao pai. "Pai. E o Quintino?" "Então falas com teu pai, tu que por quase um mês te quedaste muda comigo?" "Sossegues, criança. Tomei alguma providência e quando retornar, de vez, El-Rei já terá o coração amolecido e, a meu pedido, perdoará aquele doidivanas ingrato. Agora seria perigoso interceder, pois os fatos são recentes." "Mas quando o senhor voltará?" "Quando tiver outras tantas toneladas de ouro." Carlota emudeceu. Beijou a mão do pai e o gesto filial, milhares de vezes repetido, ali teve o efeito de um raio, que eletrizou todos os nervos de Severo, fazendo aflorar os bons sentimentos que abrigava, mas dormiam na alma. Abraçou-a com grande emoção. Nada disse também. Nem conseguiria falar, se quisesse, tamanha angústia que súbito o invadiu. Num segundo, captou que ali estava o tesouro maior da sua vida. A família, que amava. Só que, esse mesmo sentimento, já o visitara anteriormente. Ir para tão longe, em busca da fortuna, era enganosa ideia, eis que o dom mais precioso era o que Deus lhe concedera. O amor da esposa e dos filhos. A cada retorno à colônia, na hora da despedida, a mesma sensação de perda, de vazio. Grossas lágrimas falaram a Deus que ele não pôde pronunciar. Corria o ano de 1703. De retorno à colônia, com forte escolta, ao afastar-se da costa portuguesa, Severo determinou ao comandante da nau-capitania que revertesse parcialmente o curso e rumasse para o porto atlântico de Cádiz, na Espanha. Tinha permissão de El-Rei para assim proceder, após convencer Sua Majestade que só na Espanha conseguiria melhor armamento e instrumental para instalar mineradoras do ouro extraído na colônia. El-Rei determinou sigilo absoluto sobre essa viagem e nem a família Severo revelou-o. A mudança de rota, inopinada, já em alto mar, irritou-e bastantes aos marujos, eis que tal procedimento é tido como falta de confiança neles. Assim, aqueles navios passaram a navegar sob péssimo clima psíquico. Cádiz, porto da Espanha no Atlântico, cidade famosa pelos seus estaleiros, atividade assim decadência em Portugal, estrategicamente localizada entre a Europa e as Américas, era próspero centro comercial de armas e utensílios. Recepcionando os navios que vinham das terras bárbaras, trazendo mercadorias nativas e principalmente prata e ouro, também os atendia, quando para lá se dirigiam, fazendo-lhes manutenção e equipando-os com instrumental e armamento. Ali,
Dom Severo comprou sementes, armas, munição e ferramentas. Mas adquiriu também grande quantidade de frutas cítricas, gêneros não perecíveis e rum. Vendo os navios serem abastecidos, Dom Severo, visando encontrar a viúva de Mendonça, reservadamente solicitou ajuda dos negociantes que o atendiam com deferência. Felizes, com o novo e tão importante freguês, um deles, sabendo de que família se tratava, ofereceu 2 empregados para levarem-no até onde moravam, ofertando também animais de montaria. Dizendo aos conferentes da carga sendo posta nos navios que iria passear pela cidade, Severo, com o máximo de discrição reuniu-se com os empregados do comerciante e com eles dirigiu-se à via de saída da cidade, rumo a São Fernando. No entardecer chegaram ao pequeno vilarejo. Ali, a penúria imperava. Cerca de 30 casas, de taipa e barro, moradores na maioria idosos e alquebrados, crianças seminuas e com ventre avantajado, evidência de que eram vítimas de verminoses. Localizada a casa dos parentes de Mendonça, perguntou pela viúva, sendo encaminhado a um casebre, retirados cerca de 50 metros da casa principal do pequeno sítio. Foi até lá e bateu à porta. Atendeu Veridiana. Apresentou-se e disse que vinha noticiar a morte de Mendonça. De tanto sofrer, a mulher sequer uma lágrima verteu, ao ouvir que o marido morrera. Intuiu, há tempos. Aliás, assim que Mendonça deixara, com a filha inválida, partindo para a louca aventura, indo buscar fortuna em além-mar, do outro lado do oceano, não nutriu esperanças de que prosperasse tal intento. Tinha mesmo, como altamente provável, que jamais retornaria. Assim, sabê-lo morto, sobre confirmar seus prognósticos, pouquíssimo alterava sua vida, ou melhor, seu viver miserável, conforme lamentos constantes. O filho, padre, jamais dera notícias, desde que fora ordenado e designado para uma paróquia no interior da Espanha. Num canto da tosca residência, uma menina de mais ou menos 10 anos dormia. Tinha um corpo todo retorcido. Severo havia ido ali para cumprir sua promessa feita a Mendonça, nos instantes que antecederam ao seu desenlace. Disfarçado e escondido em seu alforge, levava o ouro que destinaria à família. Mesmo já tendo escurecido, receou entregar o ouro à mulher, na presença dos 2 homens que o acompanharam. Armou um estratagema. Despediu-se e logo se puseram a caminho, de retorno. Ao passar por uma birosca que tinha observado na vinda, convidou-os a tomarem um gole de rum, por sua conta. Só que não foi um gole sim, generosas doses, que acabaram por deixar os 2 embriagados. Deu algum valor para o vender e pediu-lhe que abrigasse por algum tempo os 2 amigos, que já roncavam as escâncaras, até ele retornar de um encontro com os conhecidos. A noite foi sua parceira. Não foi observado ao chegar junto ao casebre de Veridiana, bater na porta levemente, identificando-se e sussurrar-lhe o nome. Dona Veridiana. Sou Dom Severo. Tenho algo que seu marido deixou para a senhora. Algo atarantada, a mulher abriu a porta. O luar banhou em cheio. Fantasmagórica, mas soberba visão, realçando-lhe o corpo de atraentes formas, eis que, trajando-se com surrada camisola de rendas brancas, o efeito foi de que toda ela estava sob a mira do luar, qual uma cascata de prata a envolvê-la, mas em contrapartida pondo em evidência o contorno íntimo do seu corpo. Ali, irresistível magia, as nuances de luz e sombra extrapolavam os limites possíveis da lei dos contrastes. Com a luz solar Severo sequer notara a bela silhueta de Veridiana, que agora a lua expunha. Nele, o sangue circulou em incontrolável e instantânea aceleração. Trêmulo, em altissonante silêncio, entregou o ouro à mulher que em gesto lento apanhou-o, identificou e se petrificou, ante 2 fatores de intensa comoção. O ouro e o olhar cobiçoso do homem à sua frente. Logo, contagiou-se. Aliás,
Nenhum dos dois conseguia sequer piscar. Em menos de 5 segundos, aqueles dois desconhecidos seres, somando suas solidões, formaram a equação que a vida armara, cujo numerador era o desejo, e o denominador, a ausência de um amor. Ela, há anos no viver de viúva, desde mesmo antes do falecimento de Mendonça. Ele, com as profundas brechas cavadas na alma, face às repetidas e prolongadas separações da sua Antoninha. Sem que palavras dissessem, em muda e quão paradoxal eloquência, aferroados por sentimentos desencontrados que eclodiram em abrupto erotismo, entregaram-se mutuamente, em paixão de todo irracional, fugaz na perspectiva, mas naquele momento plena de doces promessas. E assim, os momentos seguintes testemunharam a impetuosidade da entrega recíproca e ardente, madrugada adentro. Para a metade do mundo, os albores solares trouxeram uma nova alvorada, mas para eles, particularmente, a vinculação de novos caminhos, a serem trilhados juntos. A mulher, em súplica comovente, implorou a Severo: por compaixão, tira-nos daqui. Não suporto mais viver com tantas agruras. Mas, mulher, o que me pedis é impossível. Com o ouro que te trouxe, teus problemas terminaram. Veridiana, num gesto que o desespero comandou, ofereceu-lhe: toma de volta o ouro que me trouxeste, apenas te imploro que me ajudes a salvar a menina. Se ficamos aqui mais algum tempo, enlouqueço. Os parentes de meu marido não gostam de nós e, sabendo que ele morreu e deixou-me herança, jamais permitiriam que eu saísse daqui sem que eu lhes indenizasse a longa hospedagem que vem me ofertando. Mas se tu me levas, mesmo para a colônia, quem te oporias reação? Ante esse gesto, Severo olhou para a criança, que agora pôde bem perceber, era desfigurada por grave deformidade. Capitulou. Levar a criança era mesmo ato à conta da caridade. Porém, naquelas circunstâncias, teve dupla utilização, pois foi usado como justificativa para Severo manter Veridiana mais algum tempo junto a si. Desconhece a maioria dos seres humanos o quanto o sexo sem amor, sem responsabilidade, pois, é pegajoso visgo capturar aqueles que o vivenciam, movidos tão somente pelos sentidos. Daí resultando tristes embates, até que a harmonia retorne. Na origem, o sexo é de inspiração divina, posto que inserido no contexto da vida, como avalista da perpetuidade da existência entre os seres da criação. No homem, contudo, quando vivido com, e por amor, é muito mais que isso. É a dínamo geratriz de permanentes energias criadoras, na sacrossanta missão delegada pelo Pai, de partícipe da cocriação. Como acréscimo da bondade paterna, o sexo é prazeroso e dispensário de forças que se doam em radiosa troca, mesclam-se e se fundem qual arco-íris, visitando o céu dos corações que se amam. Assim que o dia clareou de todo, Severo convocou os familiares de Mendonça, narrou sucintamente os fatos e, entregando-lhes considerável importância, em ouro, daquele que Veridiana lhe devolvera, declarou que levaria a menina para ser medicada, sendo que a mãe deveria acompanhar o tratamento. Os parentes ficaram duplamente felizes, primeiro pelo ouro recebido e depois, por se livrarem das duas onerosas intrusas. Os dois empregados do comerciante que o trouxera até ali, encontrou-os ainda sonolentos, de ressaca. Despertou-os com reprimendas e retornaram ao armazém, de onde Severo rumou para o seu barco. Para justificar a indesejável presença a bordo das duas, Severo mostrou ao capitão do seu navio o testamento que lavrara, quando da morte de Mendonça. Disse-lhe também que a criança não podia mais ficar na Espanha, onde estava a míngua da colônia, na primeira oportunidade, providenciaria que fossem recambiadas para Portugal. Aquela época era grande o respeito pelo cumprimento de testamento lavrado à morte de alguém, sendo imperdoável falta o descumprimento das suas cláusulas. E naquele, Severo comprometera-se a prover a família de Mendonça. Alterando do entendimento da verdade,
declarou que prometera ao moribundo entregar aos herdeiros a sua parte dos bens amealhados. E os bens estão na colônia, mentiu. Na travessia atlântica, com a desculpa de que estaria a ministrar remédios a Consuelo, Severo conseguia furtivos encontros com Veridiana. Furtivos, mas nem tanto alheios à tripulação, que via naquilo grave risco de problemas na viagem, pois, mulher a bordo era proibido, segundo leis marítimas, não oficiais, mas obedecidas com rigor, face a crendice de que seu desrespeito poderia trazer infelicidades. Faltando 2 semanas para aportar na colônia, alta noite, todos foram acordados por Severo que, do convés, aos gritos, anunciava ataque pirata iminente. Ao alvoroço decorrente, seguiu-se a raiva daquilo ter sido um falso alarme. Excelência, repreendeu o capitão, não se acorda os marujos desse jeito, senão sim tocando o sino de combate. Mas eu vi piratas da murada do navio. Ora, pois, Sua Excelência teve assaltos da consciência, pelos desgostos que a viagem vem nos causando. Desgostos. Sim. Não quero e nem o faria, desrespeitar Sua Excelência, mas está atravessado nos homens o fato de irmos à Espanha antes de para cá rumar, sem que isso tivesse sido anunciado. E, mais grave, trazer mulher para bordo. Mas, homem, o testamento. Dom Severo, sejamos francos, pois de uma hora para outra os piratas podem nos matar e não será bom chegar junto ao bom Criador com falsidades ou mentiras. Todos, a bordo, sabem da sua união marital com a viúva. Sem qualquer possibilidade de defesa, mas também sem pudor, Severo usou o forte argumento dos fracos. Cada marujo desta expedição receberá salário em triplo, quando chegarmos ao porto do Rio de Janeiro. Ao se espalhar a notícia de tal prêmio, de todo inesperado, o mal-estar geral dissipou-se, quais as brumas que o sol espanta. Mas uma vez o ouro, em equivocada utilização, era agente e testemunha ativa de descaminhos morais, coletivos. Na noite seguinte, novo acontecimento viria a trazer permanente intranquilidade para toda a expedição. Nem bem todas as estrelas já estivessem à vista, Severo, recolhido ao seu aposento, começou a gritar assustadoramente. Não roubei nada. É tudo meu. Outro acesso do intendente morde ao rei, provocado pelas almas penadas, tais os comentários dos marujos. Acorreram o capitão e alguns auxiliares. Postados do lado de fora, hesitavam em arrombar a porta, trancada por dentro. De instante a instante ouviam frases desconexas, sempre em gritos tormentosos. Nunca. Nunca. O ouro é de El Rei. E meu. Sua mulher? Ela agora é minha. Muito minha. Já ajudei. Já ajudei. Estou levando as duas para um lugar melhor. Não te traí. Não te traí. Nem te tomei nada. Sem dificuldade, o pesadelo de Dom Severo foi interpretado pelos homens rudes do mar como sendo uma vingança de um morto. Aquele que fora marido e pai, respectivamente, da mulher e da criança a bordo. Não interferiram. Os outros navios do comboio logo tomaram conhecimento daquele fato, pois houve contato com eles, para troca de relatórios de viagem. Ao amanhecer, como Dom Severo não respondesse aos chamados do capitão, este ordenou arrombamento. Encontraram-no com as feições alteradas, olhos esgazeados, suor abundante e roupas em desalinho total. Certamente não dormirá nenhum instante. Sua Excelência quer um caldo quente. Severo olhou para sua caixa de objetos pessoais e com um animal arisco, de um salto alcançou-a. É meu. É meu. Já cumpri minha promessa. Os homens saíram de soslaio, ficando apenas o capitão. Excelência, venha respirar amanhã e tomar um caldo. Daqui não saio. Eles querem me roubar. Ninguém irá roubar seu ouro, ousou o capitão, com objetividade.
Severo olhou demoradamente. Nem sua senhoria, nem sua senhoria. Mato-o, antes. Percebendo que aquele homem estava sob ataque do mal e que, pelas regras do mar, enquanto assim estivesse não era mais dono de sua identidade, agiu segundo essas regras. Determinou a 3 robustos marujos que subjugassem o possesso e que o prendessem firmemente em seu leito, com grossas tiras de couro. A seguir, o capitão convocou Veridiana. Teu patrão está sob ataque das almas penadas e tu deverás cuidar dele. Pela santa. Tenho medo. Todos temos, mas a obrigação é tua. E minha filha? Quem cuidará dela? Não te preocupes. Será alimentada pelos homens. Eu não sei cuidar de possessos. Pois aí está ótima oportunidade para aprenderes, já que é por tua causa que tudo isso está acontecendo com sua excelência. Por minha causa. O que fiz? Pela Virgem, capitão, juro que eu sou inocente. Sou um homem justo e sei que a carne é fraca. Por isso mesmo é que não te denuncio aos padres, que te endereçariam à fogueira redentora, nem determinei que te atirassem ao mar. Sendo inocente, como pareces, será tua obrigação de pacificar a alma penada, que outra não é, pelo que suponho, a do teu marido. Meu marido. Oh, Deus! Ele morreu, lá na colônia. E com muito ouro. Agora quero o ouro que é dele. Almas não podem pegar ouro. É verdade, mas tu podes. Entendas-te com teu marido. Ele te deixou ouro e quer que tu tomes posse. Veridiana exultou ao ouvir as últimas palavras do capitão. Mais uma vez, o fascínio do ouro, despertando a cobiça humana, dissolveu a razão, anulou o instinto de conservação e incendiou aquela mente com sonhos de poder, ao projetar devaneios que só a riqueza poderia ofertar. Já vencendo o medo, Veridiana mudou de atitude. Se o senhor está mandando, só me resta obedecer. O capitão, homem experiente, de pronto percebeu a súbita submissão da mulher. Conduziu aos aposentos de Severo e trancou-os lá, de onde só sairiam se tudo voltasse à normalidade. Senão. Veridiana e Severo olharam-se, demoradamente. Por séculos. Sutil, extremamente sutil, a mulher aproximou-se. Rosto a rosto, sussurrou. Então, meu senhor. Ele quer roubar o teu ouro. Não conseguirá. Já morreu. É tudo meu. Isso mesmo. Vou ajudá-lo a vigiar. Ninguém te roubará. Sob delicadas carícias, Severo adormeceu. Veridiana, então, fez o que ninguém jamais se atreverá a fazer. Abriu a caixa de pertences do intendente Morde El Rei e com surpresa viu 9 barras de ouro, de mais ou menos 1 quilo, cada. Por 3 dias tratou dele com esmero e paciência. Tamanho era o seu interesse em curar Dom Severo, que quase não se alimentava, nem dormia. Passou a ter medo que os marujos roubassem todo aquele ouro se eles, Severo e ela, dormissem. Ouro que, considerava, por herança deixada por Mendonça, deveria haver muito mais lá na colônia. Era só ela dar um jeito de chegar às minas e avaliar o quanto o marido houvera minerado. E exigir sua parte. Assim, da cura de Dom Severo dependia seu futuro. E sua fortuna. Aconteceu que ninguém jamais poderia sequer suspeitar. Severo, pelo menos na aparência, recuperou-se, deduzindo-se que se livrara do inimigo do outro mundo. Só que, Veridiana, ela mesma, por sua vez, sem defesas orgânicas pela falta de cuidados e alimentos que a pobreza lhe impusera por tantos anos, sob a tensão daqueles dias, quase sem dormir, adoeceu. E, fato grave, foi acometida de escorbuto. Dom Severo, já liberto das amarras de couro que o prendiam à cama, assistiu, algo impassível,
Veridiana a ser conduzida ao porão do navio, onde permaneceria em isolamento. Para agasalhar-se, deram-lhe alguns pedaços de velas gastas, guardados para eventuais remendos nas que rasgassem. Os marujos, por pequeno alçapão, davam-lhe água, alimento e principalmente limões, estes, para combater o terrível mal. Passou ela a ter delírios e a gritar, estentoricamente: "Eu sou herdeira. Sim, sim, Mendonça, o ouro é seu e meu e ele nos roubou. Vamos acabar com ele." 2 dias após ser isolada, só recebendo suco de limão e água, o estado de Veridiana agravou-se. O desenlace estava próximo. Passou a clamar pela presença de Severo, implorando-lhe: "Senhor Severo, Senhor Severo, dê-me a mão." À beira da insanidade, clamava: minha filhinha, quero vê-la." Não foi atendida. Em nenhum instante Severo desceu a porão ou sequer na abertura do tombadilho, para olhá-la. Passava quase que todo o tempo trancado em seu aposento. 3 dias após, Veridiana desencanou, sem ver a filha. Dom Severo, por favor, Excelência, abra." Aberta a porta, o olhar do capitão falou por ele. "Já sei. A mulher morreu." "Sim, Excelência. Encomendamos a alma ao Salvador e entregamos o corpo ao mar." O resto da viagem, para todos daquela excursão, há de ter sido um dos mais penosos períodos na vida de quantos homens que, desde sempre, fizeram do mar o seu ganha-pão e às vezes até mesmo o seu lar. Faltou pouco para os homens dos outros navios se amotinarem. Também eles se acalmaram em parte quando Dom Severo prometeu-lhes soldo triplicado. Chegando à colônia, Severo cumpriu a promessa. Ao capitão, em particular, aquinhoou com mais, sob a condição de esquecer o que se passara naquela infausta travessia. Restou um problema agudo. Consuelo. Problema para Severo. O que fazer com aquela criatura tão doente? Pediu ao governador para arranjar uma família para cuidar da menina, mas a autoridade, com muito jeito, declinou. "Até atenderia Vossa Excelência, mas já fiz algumas consultas a respeito e a mim me parece que nenhuma família a receberá." "O que faremos então com ela?" O faremos era uma tácita divisão de responsabilidade, fato que desagradou sobremaneira ao governador, que logo se acalmou, ao ouvir do intendente Mor. El Remo comissionou para administrar as minas, sendo fato que as despesas decorrentes, dúvidas não padecem, serão ressarcidas com o bom ouro delas. No dia seguinte, Consuelo estava sob hospedagem de uma família de tropeiros, que mantinha uma pequena propriedade nos arredores, onde alguns homens tratavam de animais que eram comercializados. Desembaraçado de tão pesado fardo, Severo organizou expedição rumo à Vila Rica e em uma semana partiu, levando a expressiva quantidade de mercadorias que trouxera da Europa. Conhecendo bem aqueles caminhos, já tantas vezes percorridos, e sempre convocando tropeiros de sua confiança, alguns deles participantes de excursões anteriores, chegou ao destino na metade do tempo que gastara, quando da primeira vez. Encontrou Henrique bastante modificado. Havia crescido e encorpado, barba hirsuta, longa cabeleira e tez queimada. Mãos grossas, calejadas. Era outro, o seu Henrique. Em tão pouco tempo. Quando viera de Portugal era um rapazote, agora era um homem. Sentiu imenso orgulho do filho. Horas mais tarde, saindo a passeio com ele, antes do anoitecer, buscou a privacidade necessária para inteirar-se das atividades e providências tomadas na sua ausência. Em suma, estava ávido por saber quanto ouro havia sido colhido. Após inventariar sobre a mineração naquele espaço de tempo, Henrique surpreendeu o pai. Dom Severo. O senhor ficou livre dos pesadelos? Severo sentiu que o coração quase parou de bater, como que querendo sair do peito.
não conseguiu articular palavra. Então, meu pai, o que o Senhor me diz? Como é que tu, gaguejou, vieste a saber disso? O Tengg foi algumas vezes até o seu navio. E viu o Sr. Mendonça agredindo-o. Severo não acreditava no que ouvia. Era espantosamente impossível que aquilo tivesse acontecido. Mas a verdade é incoercível e jamais, em tempo algum, permanece submersa o tempo todo. De um jeito ou de outro, emerge. Sempre. Mas, como é possível? Ele tem um dom que os orixás emprestam para que ajude aos outros. Uma tarde, há uns 3 meses, disse a ele que estava preocupado com o Senhor, pois eu sentia um aperto no peito quando pensava na sua viagem. De repente, o Tengg deu um pinote maluco e passou a falar com uma voz estranha. Severo já tinha visto cena semelhante. Tu te lembras do que ele dizia, então? Não sei explicar ao Senhor, mas o Tengg não era mais o Tengg e sim, um menino chamado Gangê. Esse tal de Gangê me esclareceu que falava pelo corpo do Tengg. Aí disse que o Senhor estava amarrado numa cama com cordas de ouro e que o dono das cordas, o Sr. Mendonça, estava apertando cada vez mais. Cordas de ouro. Ou de couro. Ele disse que as cordas de couro prendiam seu corpo, mas que as cordas de ouro sufocavam-lhe a alma. Disse mais alguma coisa? Não sei se devo. Exijo que me contes tudo. Bem, meu pai, disse que o Sr. Mendonça o estava acusando de ser ladrão 2 vezes. Do ouro e da mulher dele. Socorram-me os santos do céu. Isso só pode ser um pesadelo. Não há explicação para isso, a não ser magia negra. Henrique captou que tudo aquilo tinha mesmo acontecido. Sabe, meu pai, também pensei isso, mas conhecendo o Tengg como conheço, e lembrando de como esse tal de Gangê salvou minha vida, da mesma forma como contou sobre sua viagem, não é possível que seja mal e que nem essas coisas sejam magia negra. Aliás, se o Senhor me permite, o Gangê, mais ou menos uns 10 dias após esse diálogo comigo, voltou a contar que a mulher do Sr. Mendonça agora estava abraçada com ele, isto é, tinha morrido. Mal posso acreditar. Mais alguma coisa existe? Sim. O Gangê recomendou-me que fizesse orações aos meus santos e que ele faria aos orixás dele, em defesa do Senhor. Defender-me? De quê, meu Deus? Do casal. Os dois juraram vingança contra o Senhor. Por 3 dias pai e filho não tocaram mais naquele assunto. Em Severo, uma ideia nebulosa a princípio, mas que pela persistência se aclarou, tomou vulto em sua mente. O desperdício do ouro a ser dado aos escravos. Sim. O que importava a eles, escravos, retornarem ao selvagem continente africano, se na colônia estavam mais seguros. Para que gastar uma fortuna com aquela despropositada repatriação? Tais pensamentos martelavam-lhe o cérebro, dia a dia. E outros ângulos negativos surgiam. E se Elren viesse a saber que ele dera ouro aos escravos? Como esconder isso da pátria, ele que lhe era guardião? Certamente ele e a família sofreriam. Passou a temer a morte, pois, se acusado de desviar o ouro de El-Rei, seria taxado de alta traição. E traidores, antes de tudo, eram pecadores imperdoáveis, cúmplices do mal, cujas almas só encontrariam salvação ao lhes serem postos os corpos nas fogueiras do Santo Ofício. Taciturno, cada vez mais ensimismado, Dom Severo passou a percorrer as várias concessões que fizera em nome de El-Rei, inspecionando as atividades mineradoras. Passou a agir com mão de ferro, isto é, guarnecido de um reforçado pelotão de guardas, bem armados, interrogava serviçais das minas, descobrindo não poucas falcatruas. Lesa pátria. Essa, a terrível invectiva que Severo bradava, apavorando aos donos das minas ou das faisqueiras que fossem pilhados em burla a sua majestade, ocultando o ouro, para cimirem-se do quinto,
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Na primeira vez, a punição era pagar o dobro do devido tributo. Na segunda, a concessão era anulada e o responsável expulso daquelas terras, não devendo a elas jamais retornar. Essas multas, Severo não as consignava em relatórios. Pertenciam-lhe, julgava. Roubos entre mineradores, não raro precedidos de assassinato, quando identificados os ladrões, eram sumariamente fuzilados. O terror espalhou-se de vez naquelas perdidas paragens, pois notícias ruins andam mais depressa que os ventos das tempestades. Outro ano transcorreu. Nova quantidade de ouro estava armazenada. A ideia de desalforriar Tengege e seus companheiros, há tempos alimentada por Severo, só não fora ainda posta em execução ante a revolta que certamente eclodiria, com graves prejuízos. Decidiu agir com a sinuosidade da serpente, a esperteza da raposa, a cautela da onça e a astúcia dele próprio, o precioso e nobre intendente Mor. Absorto em tais pensamentos, deu uma volta pela sede. Ele que pensara em animais não se deu conta que seguia-lhe um humilde cãozinho vira-lata, fazendo-lhe festas, desinteressado de qualquer alimento, apenas por boa índole, num terreiro, várias pombas, catando eventuais migalhas, arrulhavam, namorando-se vivazes, sequer ouviu um sabiá cantando apaixonado nas grimpas de uma frondosa mangueira, uma gata modorrenta, junto à tosca cerca, amamentava seus 5 filhotes, perto da gata, um boi ruminava pacato, lecionando calma. Não viu nada disso. Só pensava em cobras, raposas e onças. Chamou Tengege, é chegada a hora de vocês partirem. O jovem sorriu com imensa alegria, logo lhe vindo à tona lágrimas de felicidade. Não conseguia responder. Já planejei seu retorno. Só temos que acertar as contas com o dono do navio. Sim, senhor. Sim, senhor. Quero que você me dê todo o ouro que guardou, pois teremos que fazer as coisas com extremo cuidado. Se Elren vier a saber que vocês guardaram o ouro da pátria, terão que ser todos fuzilados. O senhor também? A pergunta foi feita com incrível senso de lógica. Severo, mesmo estando preparado para qualquer eventualidade, vacilou. Por quê? Eu também? Pois, se temos o ouro, alguém há de nos ter dado. Por isso é que precisamos agir com o máximo cuidado. Mas, meu senhor, fizemos um trato, o ouro que temos dá para pagar a viagem e sobrar, para nós refazermos nossas vidas lá nas terras onde nascemos. Sei disso. Não me esqueci. Mas deixe seu ouro comigo e quando chegarmos lá eu entrego a vocês o saldo. Se o ouro for visto por alguém com vocês, serão acusados de roubo. E isso Elren não perdoa. Tengege captou que para ele e seus amigos não havia alternativa. Teria mesmo que entregar todo o ouro ao senhor. Fez isso. Em pepitas, bem acondicionado em sacolas de couro, quase 300 quilos de ouro passaram das mãos dos escravos para as de Severo. Suficiente para a viagem de ida e volta e ainda sobrar. O intendente Mor, conforme planejara, dividiu em 2 grupos os 50 ex-escravos, aos quais há tempos alforriara, aí se considerando os companheiros de Tengege e outros mais, comprados por Zanjiji. O primeiro grupo seguiria breve com ele e o segundo, iria na próxima viagem. Sendo essa forma encontrada para não despertar suspeitas. Tengege e seus companheiros foram mesmo forçados a aceitar tal condição. Ficarei com os amigos do segundo grupo, disse altaneiro ao senhor Severo, arrematando incisivo. Primeiro irão as mulheres, as crianças e os mais velhos. Isso será feito porque era isso mesmo que eu decidira. Quando a expedição partiu da Vila Rica, comandada por Severo, Henrique foi junto.
Tengg recebeu a incumbência de zelar quanto à dedicação dos companheiros africanos, respondendo com a vida por qualquer dano à coroa portuguesa. Os vários administradores aos quais Dom Severo delegou competência para administrar a Vila Rica em sua ausência receberam também ordens de agir com rigor, quanto à fiscalização de tudo por ali. Essa foi a primeira vez que a expedição, partindo da Vila Rica, levava escravos. O mesmo, depois, quanto ao comboio comandado por Severo, que deixou o porto do Rio de Janeiro rumo a Lisboa, com muito ouro e escravos. Ao espanto que isso causava em todos, o intendente Mor justificava dizendo que os negros iriam para Portugal, onde seriam serviçais de várias famílias, a cujas encomendas estava atendendo. E assim foi feito. O comboio passou ao largo da África. Tendo os negros sido bem tratados, essa foi talvez uma das raríssimas travessias marítimas em que não houve perdas em trânsito, como se dizia da morte dos escravos, conduzidos nos trágicos navios negreiros, popularmente também denominados navios de danação. Em Lisboa, o ouro foi descarregado e entregue à Sua Majestade. Os negros alforriados seriam conduzidos para a Quinta dos Favos, onde deveriam permanecer trabalhando, à espera dos companheiros do segundo grupo. Esse o magistral golpe de Severo. Levar os escravos para suas propriedades, iludindo-os quanto ao futuro. Com isso, contentar aos que ficaram na colônia, obtiver a mão de obra gratuita e com facilidade poderia descartar eventuais descontentes, tanto de um, quanto do outro grupo. O que ninguém contava é que os rumos da vida, insondáveis quase sempre, causam mesmo grandes surpresas. E, como já dissemos, algumas boas, mas quase sempre, no mínimo, desconfortáveis. Tivessem mais fé, todas as criaturas acatariam com naturalidade os acontecimentos inesperados, creditando-os à sabedoria de Deus, que invariavelmente, de todos eles, principalmente dos tristes, faz resultar em benefícios. Quando Severo desembarcou na capital e entregou o ouro em palácio de El-Rei, foi recepcionado com honrarias jamais sonhadas. Em êxtase, eufórico, sorvia em goles demorados o precioso licor da glória e da fama. Sua Majestade convidou-o a ficar em palácio por 3 dias, como hóspede muito ilustre, para receber comendas. Dom Severo respondeu ao nobre palaciano que foi portador do convite real. Peça a nosso rei permissão para eu ir buscar minha família, pois quero para os meus a bênção real. Mas, excelência, vossa família partiu. O quê? Então, não sabeis? Há 2 semanas ilustre senhora Antônia e as vossas 2 juvenis filhas vieram à capital e por intercessão do senhor Valdeiro, conseguiram autorização real para irem se encontrar com vossa excelência, na colônia. Mas, homem, como é que partiram? E a quinta? Quem ficou responsável? Não é possível. Deves estar enganado. O silêncio do interlocutor confirmou tudo. Contrariado e aflito, Severo despediu-se dele a já alguma distância, quando ouviu: Vossa Excelência irá a palácio ter com o rei? Nunca faltaria. Voltou a Porto e narrou a Henrique a mudança da família. Encarregou de permanecer ali, tomando conta dos escravos, até ele ir à Quinta dos Favos para apurar melhor o que de fato sucedera. Chegando à sua propriedade, de repente, Severo deu-se conta que toda aquela imensa porção de terra, os vinhedos, as instalações, a casa e tudo mais, nada representavam para ele, sem a família. Empregados estranhos ali se movimentavam, sem que ele sequer fosse recepcionado por nenhum deles. Quando ia entrando, na sua bela carruagem, notou que era olhado com desdém. Ao estacionar, encaminhou-se para a entrada e nem chegou a pôr os pés no primeiro degrau de acesso à varanda, sendo interceptado por um estranho. Senhor, não está o proprietário? Não me diga. Não sabes quem sou eu? Como te atreves a me impedir de entrar na minha casa?
A propriedade agora é do senhor Valdeiro. Ah, é? E desde quando? Comprou-a da senhora Dona Antoninha. Não acredito. Minha mulher não faria uma coisa dessas sem minha ordem. Oh, então o senhor deve ser o intendente Mor. Me perdões, excelência, me perdões. Não o conheci ainda, pessoalmente. Pedes-me 2.000 perdões. Dou-te apenas um. Agora, conte-me direito essa história do compadre ter comprado minha quinta. Sou apenas o humilde administrador. Nada sei. Severo, dali mesmo fui direto à propriedade de Valdeiro, a quem passou a considerar duplo traidor. Primeiro, delatara sobre o ouro escondido em rapaduras, a Joaquim, agora, comprar a propriedade, sem sequer consultá-lo. Imperdoável. Recebido por um serviçal, teve que aguardar 10 torturantes minutos, antes que o traidor se dignasse atendê-lo, em audiência. Valdeiro, vindo de uma dependência contígua à grande sala de visitas, olhou-o fixo. Não estava com ninguém. Demorara de propósito, para melhor estudar a reação do compadre, a quem saudou.